Boa noite a todos. Eu sou Tamara Teixeira, enfermeira oncológica, responsável pela melhoria contínua e navegação de pacientes do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Fazemos parte da comissão científica do International Meeting in Oncology Nursing no IMON, que, como é de conhecimento da maioria de vocês, precisou ser adiado para os dias 17 e 18 de setembro de 2021 devido à pandemia da Covid-19. Como o câncer não espera, nós não poderíamos deixar a educação continuada da enfermagem oncológica em quarentena. Nos reinventamos, nos esforçamos muito e, com muito carinho, com muita alegria, hoje daremos início à série IMON de webinars e lives. A partir de agora, estaremos juntos todas as semanas, às quintas-feiras, às 19 horas. Idealizamos e fazemos tudo com muita dedicação para vocês e por vocês. Então, fiquem conectados, acompanhem as mídias do IMON, pois tem muito conteúdo de excelência à espera de vocês. Nosso encontro de hoje terá 1h30 de duração. Então, permaneçam conectados conosco até o final para um melhor aproveitamento de todo o conteúdo que preparamos para vocês hoje. Agradecemos a Bayer pelo apoio neste webinar. E hoje falaremos sobre o protagonismo da enfermagem oncológica no cuidado do paciente com câncer de próstata. Para falar sobre esse tema, convidamos a oncologista clínica, doutora Elisa Ricardo, e a enfermeira oncológica, Verônica Moura. A doutora Elisa Ricardo é oncologista clínica no Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutora Elisa, muito obrigada por estar conosco hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tamara, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e compartilhar um pouco do meu conhecimento e aprender um pouco com a Verônica também. Muito bom. O prazer é nosso e quem vai aprender hoje com você somos nós, com toda certeza. A Verônica Moura é especialista em oncologia, enfermeira do Hospital BP Mirante, em São Paulo. Verônica, obrigada por estar conosco hoje e sempre. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Tamara. Obrigada, Elisa. Realmente, quem vai aprender muito hoje seremos nós. É muito bom poder compartilhar as nossas experiências do dia a dia e trazer para os nossos enfermeiros oncológicos um pouquinho das atualizações desse câncer que representa um dos principais tumores, né, no nosso dia a dia. Então, vai ser muito importante essa webinar que está abrindo a nossa série de webinars e lives. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela apoiadora Bayer. Muito bom. Bom, então, feitas as devidas apresentações, iremos dar início à chuva de conteúdo da noite de hoje. Através de casos clínicos, falaremos sobre as diretrizes, as melhores práticas para o tratamento dos pacientes com câncer de próstata. Tratamento localizado, como a prostatectomia, radioterapia, tratamento sistêmico, como hormonioterapia e quimioterapia. E qual é o papel do enfermeiro no manejo desses pacientes durante o seu tratamento? Como podemos, então, ser protagonistas no tratamento do paciente com câncer de próstata? Doutora Elisa, enfermeira Verônica, o palco é de vocês. Muito bem. Então, a gente vai começar primeiro com meus conflitos de interesses, né? Opa, isso aqui. Eu não tenho nenhum conflito de interesse que interfira com as minhas opiniões aqui sobre a aula, né? A Verônica também declarou aqui os conflitos de interesse dela, né? Ela é palestrante de algumas empresas, né? E tem membro de alguns advisory boards, mas nenhuma dessas nossas atuações atrapalham com a nossa opinião nesse webinar. Tá? Então, a gente vai começar a nossa apresentação, ela vai ser feita em conjunto, discutindo um caso clínico que nós duas acompanhamos quando trabalhamos juntas, e junto a gente vai ressaltar o que a gente acha que é importante. Então, era um senhor de 59 anos, na época do diagnóstico, casado, sem comorbidades, procedente aqui de São Paulo, que num exame de rotina com seu urologista foi detectado um PSA elevado,
e era bastante elevado na época, ele tinha um PSA de 22. Ante a suspeita, né, de um câncer de próstata, ele foi submetido a uma biópsia. E essa biópsia evidenciou um adenocarcinoma Gleason 8, padrão 4+4, presente em 4 de 12 fragmentos. Ele realizou exames de imagem para comprovar o seu estadiamento, e era um tumor clinicamente que a gente classifica como T3, não tinha comprometimento linfonodal nos exames de imagem, nem evidência de doença à distância. Foi classificado como uma doença de alto risco e foi proposto como tratamento da sua doença uma cirurgia, né, que foi uma prostatectomia radical. A gente vai começar conversando um pouco sobre a epidemiologia do câncer de próstata. Então, nós temos os dados do INCA desse ano, onde a gente estima, né, que 65.800 homens sejam diagnosticados com câncer de próstata, sendo o tumor mais frequentemente diagnosticado nos homens, né, cerca de 30% dos casos novos de câncer no Brasil esse ano, estima-se que sejam câncer de próstata. Isso reflete, né, também a epidemiologia mundial. Nós sabemos que o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata é a idade, né? A partir dos 50 anos, isso aumenta de forma significativa. E os fatores de riscos conhecidos, além da idade, é o histórico familiar, o consumo de bebida alcoólica, o tabagismo e o aumento da gordura corporal. E por isso que os padrões dietéticos e obesidade entram como fatores de risco. Então, aqui, né, para a gente começar a nossa discussão, eu tenho à esquerda, né, uma lâmina, né, que mostra um tumor, um adenocarcinoma acinar usual da próstata, e usualmente essa neoplasia ela é multifocal. Então, é sempre muito importante a gente ver quantos fragmentos foram retirados na biópsia prostática e desses fragmentos, quantos estavam acometidos. Então, no caso que a gente está discutindo, foram retirados 12 fragmentos com 4 comprometidos. Nós temos também um desenho de como é o ácido normal da glândula prostática, e aqui mais abaixo a gente consegue ver como que seria uma lâmina com glândulas normais, uma glândula acometida pelo adenocarcinoma de próstata, e temos também lesões pré-malignas, né, que é o PIN, que é a neoplasia intraepitelial prostática, que é uma lesão precursora do câncer de próstata, e o ASAP, né, que é a proliferação de pequenos ácidos atípicos, que é uma lesão também considerada precursora. Por que a gente usa a classificação de Gleason, né? Para todos os outros tumores, a gente costuma dizer se o tumor é pouco diferenciado, moderadamente diferenciado ou bem diferenciado, e quando a gente fala de câncer de próstata, a gente fala adenocarcinoma Gleason 6, Gleason 8, Gleason 9. Então, o Gleason foi um patologista que classificou, né, o padrão arquitetural do adenocarcinoma de próstata, sendo quanto menor essa nota, né, 1, 2 ou 3, mais parecida essa célula neoplásica, ela mantém a sua semelhança com a célula normal, e quanto maior o Gleason, a arquitetura mais indiferenciada ela é. E por que isso é importante? O adenocarcinoma de próstata, geralmente, ele tem mais de um padrão, então, por isso que a gente soma os dois padrões mais frequentes, então, 3+3, 3+4, 4+4. Atualmente, a gente também, quando percebe um padrão terciário de alto grau, como um Gleason 4, um Gleason 5, isso é descrito, né, no laudo do anatomopatológico, e a gente sabe que isso é prognóstico. Então, como a gente pode ver nesse gráfico, quanto maior o Gleason, pior o prognóstico do nosso paciente. E como que nós fazemos o estadiamento, né? O primeiro passo é o exame físico, né? Pelo toque retal, a gente consegue ver o quanto da glândula está acometido. A gente leva em consideração também o valor do PSA, o achado, né? Obviamente, da biópsia prostática. E dependendo do valor do PSA e de como a gente tem a próstata representada no exame físico, a gente pede exames de imagem.
cada vez mais é frequente no estadiamento o uso da ressonância multiparamétrica. Então, aqui a gente vê como que a próstata aparece, né, na ressonância multiparamétrica, para a gente ver exatamente esse estadiamento clínico. Então, o tumor de próstata, quando a gente fala que ele é um T1, é uma lesão que a gente não palpou no exame físico e foi um achado. O paciente tinha um PSA elevado, por exemplo, diante da suspeita do adenocarcinoma de próstata, a gente pediu uma biópsia e achamos 1, 2 fragmentos com um adenocarcinoma. O tumor que a gente classifica como T2 é aquele tumor que ele está restrito à glândula prostática. Quando a gente fala de um tumor que é T3, a gente percebe que ele tem uma extensão extraprostática, né? Ele já rompe a cápsula prostática. E o tumor que é classificado como T4, ele é um tumor que ele não só ele rompe a cápsula, como ele já invade estruturas adjacentes. Além disso, a gente leva em consideração se existem linfonodos acometidos ou não e se existe doença à distância, né? Que a gente fala que é a doença M0, quando a gente não vê metástase à distância, ou a doença M1, quando a gente já tem um acometimento para linfonodos não regionais, osso ou outros sítios. E aqui, levando tudo isso em consideração, a gente estratifica esse paciente. Em um paciente de bom prognóstico, quando a gente classifica ele como um risco muito baixo ou baixo risco, um risco intermediário, de acordo com as características, como sendo, por exemplo, um T2, um Gleason 7, por exemplo, né, seja 3 mais 4, 4 mais 3, e um PSA em torno de 10 a 20. E também podemos subclassificar como um risco alto ou risco muito alto. No caso, o nosso paciente em questão, ele se enquadra nessa classificação, né? Então, ele tinha um T3, era um Gleason alto e tinha um PSA maior do que 20. Então, quando a gente vê um paciente e a gente tem o estadiamento dele, a gente tem que situar ele em algum dos cenários, né? Então, a gente tem a doença localizada, ou ainda quando a gente tem a recidiva bioquímica após um tratamento inicial, cujo objetivo do tratamento é a cura, e infelizmente, uma parcela dos pacientes, eles já têm uma doença mais avançada, né? Então, eles são considerados metastáticos. E nesse cenário, a cura não é mais um objetivo do tratamento. Nós sabemos que cerca de 75% dos pacientes, eles se enquadram nesse nosso primeiro quadrante, né, da doença localizada ou loco regional. Então, o nosso paciente fez a cirurgia, fez uma prostatectomia robótica e o anátomo patológico, para nossa surpresa, evidenciou um adenocarcinoma de próstata, Gleason 9, padrão 4+5, tinha um padrão terciário também, multifocal, e ele tinha uma extensão extraprostática na região posterior do lobo direito, já acometia a vesícula seminal direita e tinha um gânglio acometido pela neoplasia, algo que a gente não havia percebido nos exames de imagem. Então, eu convido a Verônica para conversar um pouco conosco sobre os efeitos colaterais da prostatectomia. Adelisa. Bom, como já é sabido, a cirurgia de próstata, né, a prostatectomia, seja ela aberta ou por robótica, um dos principais eventos adversos relacionados ao procedimento é a disfunção sexual. É um dos problemas que mais afetam os pacientes em tratamento cirúrgico e é algo extremamente importante que impacta diretamente a qualidade de vida dele. Então, essa disfunção sexual, ela pode ser, né, imediata e a longo prazo. Ela se caracteriza, né, entre outros sintomas, pela perda da libido, pela disfunção erétil e, obviamente, pelo sofrimento psicológico que se relaciona à perda da capacidade de manter relações sexuais. E até mesmo uma sensação, uma percepção de diferença da sua masculinidade.
Então, realmente é algo de extrema importância, né, que nós, profissionais de saúde, temos que estar atentos, tá? E essa disfunção sexual pode ser influenciada por algumas variáveis. Então, como que era essa função sexual antes da cirurgia? Então, pós-cirúrgica, ela pode piorar. O nível de PSA, o tamanho da próstata, a terapia de deprivação androgênica também vai piorar essa disfunção sexual e o tipo de cirurgia. Então, a prostatectomia radical, que tem aí uma dissecção de nervos maior, então ela tem uma probabilidade maior de uma disfunção mais a longo prazo, mais permanente, tá? E aí, essa função sexual ela pode ser restaurada após meses ou até anos, ou até mesmo não ser restabelecida e ser necessário alguns medicamentos, né, que vai ajudar a manter as relações sexuais, e intervenções mecânicas também podem ser necessárias nesse período. E algo extremamente importante é a questão do aconselhamento, da terapia com psicólogos, né? Então, nós, profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, que estão próximos do paciente, né? Nós temos uma relação com ele mais próxima, né? Às vezes, no pós-cirúrgico, ou mesmo quando ele vai fazer uma consulta médica, ou quando vai no centro de oncologia receber alguma medicação, nós temos essa oportunidade de conversar sobre isso com ele, né? Então, quanto mais à vontade o paciente tiver com o profissional, mais fácil abordar a questão da sexualidade. E nós temos, sim, né, toda essa função, né, de encaminhar esse paciente para psicoterapia, conversar com o médico, conversar com o urologista ou com o oncologista que o acompanha. E outro evento adverso bem comum, né, como vocês vão ver no próximo slide, é a disfunção urinária, tá? Também extremamente comum nos pacientes que realizam cirurgia de próstata, prostatectomia. Então, essa disfunção urinária tem os sintomas imediatos, né, que estão relacionados à urgência e ao aumento da frequência das micções, e os efeitos a longo prazo, que são bem mais difíceis de manejar, né, o que mais incomoda a qualidade de vida, mais incomodam os pacientes e mais afetam a qualidade de vida, que é a incontinência moderada a grave. Então, ela tem uma gradação, né, a depender, então, do tipo de cirurgia e de como que era esse paciente antes da cirurgia. Esses sintomas urinários, eles afetam diretamente a qualidade de vida do paciente, porque interfere no social, interfere na prática de esportes, interfere nas atividades de vida diária. Então, o paciente é totalmente impactado na questão social, né? Então, o manejo não é um manejo fácil, né? Inclui medicamentos, procedimentos cirúrgicos, tá? Para reparação, e também a psicoterapia. Então, esses dois eventos adversos são extremamente comuns, tá? E os pacientes, é muito comum eles nos relatarem esses eventos. Então, como no próximo slide, eu vou mostrar para vocês algo muito interessante, que é um trabalho publicado por enfermeiros, tá? Aliás, um dos melhores trabalhos, assim, de revisão sistemática desse assunto, feito por enfermeiros, tá? Esse trabalho, então, foi publicado na Oncology Nursing Forum, em 2016, e foi uma revisão sistemática, então incluiu 2.191 artigos selecionados, e desses 24 foram revisados. Os seus dados foram tabulados por tipo de tratamento e classificados pela disfunção gerada por esse tratamento. Então, incluiu tratamento cirúrgico, ou cirurgia aberta, ou robótica, radioterapia de diversas doses, né, de diversos tipos de radioterapia, e radioterapia com terapia androgênica. Todos esses trabalhos foi visto que todos os tratamentos analisados nos trabalhos, todos eles causaram algum grau de disfunção sexual e disfunção urinária. Então, a importância desses dois eventos adversos no nosso dia a dia com esse paciente. Então, é uma toxicidade funcional que nós, enfermeiros, temos que nos atentar, né? Porque a qualidade vai diretamente, né, impedir dele realizar as suas funções, as suas atividades de vida diária. Outro
ponto importante desse trabalho foi a avaliação da qualidade de vida. Muitos trabalhos avaliam a qualidade de vida desses pacientes. Porém, percebeu-se nesse trabalho que as necessidades do paciente com câncer de próstata que são submetidos a esses tratamentos localizados na cirurgia ou a radioterapia, eles precisam ser vistos de forma holística num período de tempo maior. Então, esses pacientes devem ser avaliados meses a anos após o tratamento. Por quê? Os sintomas não são apenas imediatos, e sim sintomas mais que se arrastam mais ou até mesmo mais longos, né? Que acontecem mais demorado. E um ponto fundamental desse trabalho foi a questão do papel do enfermeiro, né? Então, o enfermeiro deve estar capacitado para essas necessidades de suporte, promovendo a educação e o autocuidado desse paciente. Nós somos uma peça-chave fundamental na educação desses pacientes, em qualquer trajetória, dentro da trajetória dele do câncer de próstata, em especial nos tratamentos localizados, porque os eventos adversos são comuns, são esperados, e nós temos essa função, esse papel, então, de educação e de encaminhamento para os serviços especializados, em especial o serviço de psicoterapia, né, que é muito comentado nesse trabalho e é o que vivemos no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, friso que, para cirurgias de prostatectomia, a disfunção urinária e a disfunção sexual são dois eventos adversos importantíssimos que devem ser manejados pelo enfermeiro. Elisa, dando continuidade. Então, isso é importante ressaltar, né? Como a Verônica comentou, a disfunção urinária na prática é uma queixa bastante frequente para os pacientes. E por que a gente discute isso de opções, né? Então, no nosso caso, o paciente ele era classificado como muito alto risco, ele tinha uma perspectiva de vida maior, né, do que 5 anos, então ele teria algumas opções de tratamento, né? Poderia ser a prostatectomia radical, com a linfadenectomia, ou ser tratado com radioterapia e terapia de deprivação androgênica, ou radioterapia com braquiterapia. Como nós vimos no anatomopatológico, ele tinha metástase linfonodal. Então, nessa situação, é discutível, né, você oferecer para o paciente, nesse momento, radioterapia associada à terapia de deprivação androgênica, ou só observação. Isso foi discutido com o paciente, né, e entre os prós e os contras de se tratar nesse momento, visando a sua qualidade de vida, o paciente optou só fazer o segmento clínico. Ele tinha tido uma excelente queda do PSA pós-operatório, isso é um marcador positivo muitas vezes, então o PSA que era maior do que 22, ele caiu para 0,01. No entanto, alguns meses depois da cirurgia, nós tivemos uma elevação do PSA. Ele foi reestadiado nesse momento e a gente não encontrou nenhum outro sítio de doença. Então, ele estava com uma recidiva bioquímica e foi proposto, nesse momento, para ele, a radioterapia de resgate, feita de forma tradicional, em 36 frações, com a técnica de MRT. Então, quando a gente está nesse quadro, né, que é a recidiva bioquímica, a gente tem algumas opções de tratamento. Se o paciente fez uma prostatectomia radical com linfadenectomia, nós costumamos oferecer para ele como resgate, se boa performance clínica, a radioterapia. Se o paciente já fez como tratamento primário a radioterapia, a gente pode oferecer para ele a prostatectomia e a linfadenectomia de resgate, o que é um pouco mais complexo de ser feito, porque a radioterapia ela gera uma fibrose, uma inflamação. Então, se for optado por esse tratamento de resgate, o ideal é que ele seja feito num centro especializado, com alto volume e expertise para esse tipo de tratamento. Se o paciente ele tem uma recidiva bioquímica, mas ele tem outras comorbidades, condições clínicas que a gente imagina que sejam complexas e que provavelmente são mais importantes para o paciente do que essa recidiva bioquímica,
às vezes a gente pode discutir de só acompanhar. E até alguns pacientes são tratados apenas com a terapia de deprivação androgênica. E aí eu gostaria que a Verônica comentasse um pouquinho também os eventos adversos da radioterapia. Bom, a radioterapia também é um tratamento localizado, tá? E os sintomas, os eventos adversos relacionados ao tratamento localizado, eles são eventos mais relacionados à localização da radiação. Então, o paciente que radia próstata, ele vai ter sintomas relacionados à parte urinária, à parte intestinal, né? Apesar de todas as técnicas de radioterapia hoje que poupam as outras vísceras, né? Que são técnicas que a radiação vai diretamente no leito prostático, mesmo com tudo isso, você tem dose que chega até as outros órgãos, né? E esse paciente vai ter eventos adversos relacionados ao tratamento. Um dos principais eventos, então, é a questão intestinal. Então, esse paciente pode vir a ter, em curto prazo, alterações intestinais do tipo diarreia, frequência e urgência para evacuar, aumento de flatos, então flatulência excessiva, cãibras e dores intestinais, sangramentos e a retite por radiação, que isso pode ser, inclusive, né, visto a longo prazo. Tá? A grande ideia, né, de melhoria, de melhorar esses eventos adversos, é no momento que esse paciente está fazendo a rádio, ele receber um acompanhamento nutricional. Então, mais uma vez, a gente colocando, né, a questão da multidisciplinaridade. Então, esse paciente, inclusive no nosso serviço, tem um protocolo. Esse paciente passa pela nutricionista. Antes de começar o tratamento, já é imposto uma dieta, né, especial para que ele tenha menos eventos adversos relacionados à parte intestinal, e também ele é acompanhado durante todo o tratamento até o término. Então, a questão dietética é importantíssima para manejo desses eventos adversos. Outros sintomas importantes estão relacionados à parte urinária, que são sintomas irritativos e até mesmo obstrutivos do trato urinário, também a curto prazo, que também podem ser resolvidos com o aumento da ingesta hídrica, tá? Orientações, né, acerca da questão da ingesta de líquidos. Outra coisa importante é a questão da disfunção sexual, né, que também é extremamente reportada pelos pacientes no nosso dia a dia. No trabalho anterior que eu mostrei naquela revisão, também estava contido toda essa parte de disfunção sexual relacionada à radioterapia. Então, também é algo, na hora de escolher o tratamento, também deve ser levado em consideração a disfunção sexual. No próximo slide, eu vou mostrar dados que corroboram com essa questão da toxicidade, né? E como o enfermeiro pode ajudar o paciente nessa situação. Então, uma revisão grande também de literatura feita por enfermeiros, já tem um tempo, já é de 2017, publicada pela European Journal of Oncology Nursing. Esse trabalho, também feito por enfermeiros, fez uma revisão sistemática com 200 artigos, tá? Relacionado à radioterapia em câncer de próstata. Desses, 14 foram revisados e tabulados. Então, o objetivo desse trabalho, então, foi ver quais as medidas que os enfermeiros que acompanham esses pacientes em radioterapia podem realizar para melhorar a saúde desses pacientes durante a radioterapia. E o interessante foi que eles dividiram em 2 grandes temas, né, mostrando cuidados liderados pelo enfermeiro e experiências do paciente em relação ao tratamento. Então, como esses grandes grupos poderiam dar subsídios para nós, enfermeiros, atuar. Então, os principais resultados foram, eles classificaram, tá, em três resultados. Então, o que se tem de especial para nós, enfermeiros? Então, a educação, tá? A educação baseada em evidência foi classificada como nível A, ou seja, o enfermeiro é o principal profissional
na educação desse paciente durante a radioterapia. Então, as ações de educação que o enfermeiro dá impacta diretamente nos bons resultados da radioterapia. Gravação das orientações. Alguns trabalhos mostrando que gravação de áudio para esses pacientes ou telefone, contato telefônico, também tinha um nível de evidência bom, um pouco menor, nível B, mas que também impactavam nesse acompanhamento do paciente. E a experiência do paciente não teve um grande impacto, teve um nível de evidência classe C para a nossa experiência com o paciente. E aí, de todo esse trabalho, a gente tira dados que corroboram que o enfermeiro tem um papel de educador para gerenciamento dos sintomas. Então, nós somos educadores, nós educamos o paciente para o autocuidado, para o autogerenciamento de sintomas. Então, que ele consiga gerenciar seus sintomas, ou seja, ele entender quando isso não dá mais para ele manejar em casa, quando ele tem que contatar o médico, quando que ele tem que contatar o enfermeiro, quando que ele tem que ir até o serviço, tá? Até onde ele consegue manejar esse evento no domicílio. Então, o enfermeiro como um papel de educador para o autocuidado desse paciente. Então, acho que é uma principal dica aí para os nossos enfermeiros, né? Que é a educação. Nós somos educadores natos, né? Mas no manejo de sintomas, somos nós que estamos ali, diariamente, fazendo essa educação. Pode ir, Elisa. Então, o nosso paciente, ele fez a radioterapia, né? Ele felizmente tolerou bem o tratamento e teve uma queda significativa do PSA. Então, em dezembro de 2015, ele tinha um PSA de 0,02 e nós fomos acompanhando com um intervalo, geralmente a cada 2, 3 meses, um novo PSA. Eis que em agosto de 2016, o paciente teve uma elevação importante do PSA, ele estava em torno de 2,2, e nós tivemos uma elevação para 16. Nós sabemos que após a radioterapia, né, nós consideramos como nadir do PSA o menor valor nos primeiros 2 anos após a radioterapia, e consideramos uma falha do tratamento quando a gente tem um incremento desse nadir mais 2. Então, em julho, ele tinha tido um incremento para 2,2. Recomenda-se que 1 mês após, né, a gente repita esse valor para confirmar, e nesse período tinha surgido, né, uma elevação muito significativa, e os exames de imagem evidenciaram uma recidiva linfonodal. Nós estávamos em agosto de 2016, e naquele momento, né, o melhor tratamento recomendado para esse paciente era baseado no estudo Charted, né, que era para pacientes com diagnóstico de câncer de próstata, castração sensível, ou seja, o paciente que nunca tinha sido submetido a uma manipulação hormonal. Então, o paciente realizou 6 ciclos de quimioterapia, né, com docetaxel, associado ao uso de um agonista do GNRH, de forma trimestral, e tivemos uma boa tolerância do paciente. O que ele mais se queixava naquela época era de fadiga, e ele também tinha uma preocupação com a aparência. A gente geralmente associa a preocupação com a alopécia, com a queda do cabelo com as mulheres, mas muitos homens frequentemente também se preocupam com essa questão. E o PSA de 16 foi para 0,8. Então, a gente está nesse bloco, né, na jornada do paciente, que é o paciente metastático, M1, castração sensível. Então, hoje, né, em 2020, nós temos uma série de trabalhos que nos auxiliam no tratamento e nos dão opção para os pacientes. Então, a gente tem o primeiro trabalho, como eu comentei, que é o estudo Charted, que mostrou o benefício do docetaxel nessa população. O Stampede é um estudo que também corroborou isso, um dos seus braços, né, que utilizou docetaxel nesse cenário também. Posteriormente, nós tivemos a publicação de um estudo que se chama Latitude, que utiliza uma droga chamada abiraterona em combinação com um agonista do GNRH. E mais recentemente, nós tivemos a publicação do estudo Titan com a palotamida e os estudos ARTS e ENZAMET com o uso da enzalutamida. Então, eu vou comentar um pouquinho esses trabalhos com
vocês. A gente sabe de muito tempo que a terapia de deprivação androgênica ela é uma base do tratamento do paciente com câncer de próstata, né? Então, aqui, para a gente se lembrar das nossas aulas básicas, né, da faculdade, a gente tem a hipófise que produz, né, os hormônios, né, que vão estimular a produção de testosterona pelos testículos, e que essa testosterona efetivamente vai estimular a glândula prostática. E a gente sabe que o adenocarcinoma de próstata ele é dependente da via da testosterona. Então, há muitas décadas, nós nos utilizamos de medicações, né, que bloqueiam essa via, né? Inicialmente, a gente tinha disponível apenas os agonistas do GNRH, e mais recentemente também nós temos os antagonistas do GNRH como opção de tratamento. Nós também sabemos que a via androgênica pode ser manipulada de forma direta. A gente sabe que a testosterona na célula, ao se ligar ao receptor de andrógeno, ela migra para o núcleo celular, estimulando a proliferação celular, a sobrevivência dessa célula neoplásica e também o aumento da secreção do PSA. E quando nós usamos inibidores androgênicos diretos, né, como a enzalutamida, a apalutamida, a darolutamida, a gente inibe essa proliferação, a sobrevivência celular, e a gente tem também, consequentemente, uma queda do PSA. Uma definição importante, que eu acho que sempre vale a pena a gente ter claro, é se o paciente ele tem uma doença metastática de novo, ou se é uma doença metastática metacrônica. O que isso significa? O paciente ele pode abrir o quadro, né, ser diagnosticado já com a doença avançada. Então, aqui a gente fala que é uma doença metastática sincrônica, a gente tem a doença na próstata e em outros sítios, e quando ela é metacrônica, é aquele paciente que ele teve uma doença diagnosticada como uma doença localizada, como é o caso do nosso paciente, e infelizmente, ao longo do tempo, ele teve uma recidiva. Um outro conceito que é importante se ter, que às vezes a gente discute, é que a gente fala, esse paciente tem alto volume de doença. O que isso significa e de onde que veio esse conceito? O estudo Charted, ele selecionava pacientes independente desse volume de doença, mas ele estratificou quais pacientes que realmente responderam à adição da quimioterapia. Então, a gente vê que pacientes que tenham metástases viscerais ou mais de 4 lesões ósseas, sendo uma além do esqueleto axial e pélvico, esse paciente ele é considerado como alto volume de doença. O estudo Latitude, ele usou um outro conceito, que é o conceito de doença de alto risco, que o paciente ele tinha que ter pelo menos 2 de 3 critérios, ou Gleason maior ou igual a 8, ou mais de 3 metástases ósseas, ou metástase visceral. O estudo Stampede, seja para o uso de um antiandrogênico oral ou para o uso da quimioterapia, ele usou um conceito de alta carga de doença que era exatamente igual à doença de alto risco. E também, de novo, que é a doença de novo, né? Quando o paciente ele é diagnosticado já pela primeira vez com doença metastática. E por que isso é importante? Temos muitas opções. E como que selecionamos a melhor opção para o nosso paciente? Muitas vezes a gente fala, esse paciente é fit, esse paciente é não fit. O que isso significa? Né? A gente está usando um termo em inglês que significa uma boa performance funcional. Né? E como que a gente avalia isso? O que o paciente é capaz de fazer? Ele é capaz de fazer suas atividades de vida diária, de executar o seu autocuidado, ele está trabalhando, ele não está trabalhando, ele tem sintomas da doença, ele não tem sintomas, ele não é fit porque ele está com muita dor, porque ele tem muitas metástases ósseas, então se eu tratar o câncer ele vai melhorar, ou ele já tem outras comorbidades que não o tornam funcional nesse momento. Então, baseado nisso, e a gente pode escolher qual que é o melhor paciente, o melhor tratamento para o nosso paciente. Então, para aquele paciente com uma boa performance status e uma doença de alto volume e ou de alto risco, hoje a gente pode oferecer para ele sempre terapia de deprivação androgênica e um desses tratamentos sempre que disponível, né? Ou a quimioterapia,
ou uma dessas novas terapias hormonais. Quando o paciente tem um alto volume de doença, mas ele não tem uma boa condição clínica, muitas vezes a gente vai lançar mão apenas da terapia de deprivação androgênica e, de acordo com as comorbidades e as expectativas do paciente, a gente vai intensificar esse tratamento ou não. Para o paciente que ele tem baixo volume de doença ou uma doença de baixo risco e uma boa capacidade funcional, muitas vezes a gente acaba lançando mão de terapias locais, né, como, por exemplo, radioterapia estereotáxica, para o paciente ganhar um tempo livre de tratamento sistêmico. E quando o paciente tem baixo volume de doença e não tem boas condições clínicas, né, ele já tem muitas comorbidades, muitas vezes a gente vai lançar mão só da terapia de deprivação androgênica e não intensificar o tratamento para esse paciente. E muitas vezes os pacientes perguntam, né, aqueles pacientes que não operaram a próstata, ou tiveram um diagnóstico de uma doença metastática de novo, se a gente não precisa tratar o tumor primário, né? Então, geralmente, né, a gente recomenda o tratamento do tumor primário apenas se ele estiver sintomático da sua doença prostática, tá bom? E aqui a gente consegue ver sumariamente os resultados dos estudos que eu comentei para vocês, do Stampede, do Charted, né, que evidenciaram o benefício do docetaxel nesse cenário, com um ganho claro de sobrevida global, e na média a gente vai ter um ganho mediano de sobrevida de 17 meses, o que é algo absolutamente espetacular e nunca tinha sido visto em oncologia para câncer de próstata até esse momento, né? Então, esse trabalho foi publicado inicialmente em 2013 na ASCO e depois a gente teve a publicação completa em 2015. Então, eu gostaria agora que a Verônica comentasse um pouquinho os efeitos colaterais que tanto a quimioterapia quanto a terapia de deprivação androgênica podem causar no paciente. Então, Elisa, muito importante isso que você comentou, que é a questão da continuidade, da manutenção da terapia de deprivação androgênica, né? Muitos enfermeiros têm o contato com esse paciente apenas no momento que ele vai fazer a injeção da terapia androgênica, né? Nesse momento que ele vai para o centro de oncologia, que ele que ele recebe, então, a hormonioterapia. Então, o paciente acaba sendo visto pelo enfermeiro somente nesse momento. E aí fica quebrado um pouco esse cenário do paciente. Então, esse paciente que estamos reportando para vocês era um paciente super fit, né? Então, ele tinha uma vida social intensa, trabalhando todo dia, né? Um paciente jovem, inclusive. Então, ele tinha uma preocupação muito grande com essas questões sexuais, as questões urinárias que ele já tinha, antes até da radioterapia, ele já tinha uma disfunção urinária e sexual, mas agora ele ainda ia ter as questões relacionadas à hormonioterapia e à quimioterapia. Então, foi muito intenso, né, esse período para ele, e nós tentamos por diversas vezes e colocamos na balança aí os eventos adversos que ele teria, né? Em relação à terapia de deprivação androgênica, é comum, né, alguns eventos adversos em todos os pacientes, um pouco mais ou menos, né, em relação à frequência e à gradação dos sintomas, mas é muito comum, então, principalmente a fadiga, né, fadiga é importantíssima, perda da libido, impotência, ginecomastia, diminuição da massa muscular, osteoporose, diminuição da massa óssea, queda e fraturas não patológicas. Além disso, ele pode ter um declínio cognitivo, pode ter resistência à insulina, diabetes, aumento do peso e a depressão, né? Também muito comum, tem trabalhos grandes na literatura mostrando a incidência da depressão nos pacientes em hormonioterapia. Então, realmente é uma terapia que a maioria dos nossos pacientes, se não quase praticamente todos, estão expostos, né? Os pacientes com câncer avançado nesse cenário, eles fazem a terapia de deprivação androgênica e eles têm, em grau menor ou maior, esses sintomas. E como tudo isso pode ser manejado? Então,
principalmente a questão da atividade física, então a gente coloca a atividade física como um dos principais ações para que minimize, então, a questão da perda do aumento do peso, então ele mantém o peso, ele diminui a questão do risco de resistência à insulina e diabetes, ele também melhora a massa muscular, diminui o risco de osteoporose. Então, a atividade física como principal orientação que a gente dá para esse paciente na terapia hormonal. E em relação aos eventos adversos da quimioterapia citotóxica, já é bem conhecido dos enfermeiros, né? Então, esse paciente foi submetido ao docetaxel no esquema 75 mg/m², a cada 3 semanas. Nós também podemos fazer a dose fracionada do docetaxel D1 e D15, também é bem comum, né, para pacientes com um pouco menos fit, e também vão ter os efeitos colaterais muito parecidos, porém em graduação menor. Os principais efeitos adversos dos taxanos, em especial do docetaxel, está a neutropenia, e até relatos da neutropenia febril, a náusea e o vômito, estomatite, diarreia, e os 2 sintomas extremamente importantes que devem ser, é muito relevante nesse caso em especial, que foi a alopécia e a fadiga. Então, a fadiga, ele já referia isso, entrou a hormonoterapia, piorou, e agora, então, com a quimioterapia, era o que ele mais reportava. E a questão da alopécia foi algo reportado por ele por conta da atividade de trabalho dele e as questões sociais. Então, foi algo que ele relutou bastante, mas a gente conseguiu manejar, né, com a crioterapia. Então, no próximo slide, vou mostrar para vocês como que a gente consegue manejar hoje em dia a alopécia. Então, é um dos maiores temores, né, de quem faz quimioterapia. Ah, mas o homem não tem. Não, o homem também tem, né? Então, o homem também se preocupa em perder todo o seu cabelo, né? Então, era uma das preocupações do nosso paciente do caso, mas a gente vê muito no nosso dia a dia com as mulheres e também com os homens. Então, a gente gradua de acordo com as drogas, tá? Então, o docetaxel, ele é um antimicrotúbulos, tá? Da classe de antimicrotúbulos, e ele tem um risco de alopécia alto, tá? Ou seja, o risco de alopécia alto pelo RU, no caso do docetaxel, está entre 3 e 4, que é uma alopécia completa, irreversível. Entre 75% a 100% dos pacientes vão ter essa alopécia. Então, é um grau alto. Se o paciente não fizer nada de prevenção, então ele não fizer a crioterapia, ele vai ter a perda total dos cabelos após o primeiro ciclo, tá? Então, nessa dose de 75 mg/m². Então, como vocês podem ver no próximo slide, nós manejamos a alopécia através da crioterapia capilar, que já tem sido muito difundida, né, no nosso país, o princípio dessa crioterapia está na vasoconstrição. Então, você diminui, resfria o couro cabeludo, faz a vasoconstrição, diminuindo o fluxo de sangue para os folículos pilosos. Então, não chega, limita a absorção da quimioterapia, então, dos agentes citotóxicos, no folículo piloso, tá? Nesse momento, então, diminuindo o metabolismo do folículo, torna eles menos suscetíveis ao dano da quimioterapia. Então, você, fazendo essa vasoconstrição, não chega quimioterápico, não chega a droga no folículo piloso, e você evita absurdamente a queda, tá? Isso vai variar de protocolo para protocolo, de quimioterapia para quimioterapia, e também tem alguns fatores intrínsecos que também afetam os resultados da crioterapia capilar. Nós temos, basicamente, dois sistemas de crioterapia, que é a touca hipotérmica, que é essa que está na figura, e o sistema de refrigeração eletrônico, que são máquinas que fazem essa refrigeração. Ela tem, muitas vezes, uma ou mais cabeças, que a gente chama. Então, com uma máquina você pode fazer mais de um paciente, né, a crioterapia.
e ambas o sistema de refrigeração é o mesmo, né? Que é a questão, o princípio é o mesmo, a forma de manejar pelo profissional é o que vai diferir, mas a gente também não tem na literatura trabalhos, né, que façam trabalho head-to-head que compare todos os protocolos com os tipos de touca, tá? Então, cada instituição adota um protocolo, né, um tipo de sistema de crioterapia, e no nosso serviço nós temos experiências com os dois sistemas, tá? Algo importante a deixar aqui é que o enfermeiro que é responsável pela gestão da crioterapia, nós que fazemos a educação do paciente em relação a todo esse tratamento, nós que somos responsáveis pelo cuidado com os equipamentos e também todo o cuidado durante e após o procedimento. Importante deixar claro para o paciente, né, a questão dos cuidados que ele tem que ter. Então, a gente coloca essa touca, em geral, 30 minutos antes da droga ser administrada, e ela vai permanecer durante todo o período de administração da droga, e depois mais 45 minutos até 3 horas, a depender da droga. Então, cada droga, cada protocolo tem um tempo de uso da touca, tá? Ou do sistema de refrigeração. Então, independentemente do sistema de refrigeração, esse paciente vai com orientações para casa, então ele não pode lavar os cabelos com a mesma frequência, a gente pede pelo menos que ele espere 3 dias para lavar esse cabelo, lavar uma vez por semana, não utilizar tinturas, tá? Utilizar shampoos, cremes, condicionadores o mais neutro possível, né? Então, de pH neutro, não fazer fricções como uso de secadores e também de chapinhas de cabelo. Então, são algumas orientações básicas que esse paciente tem que ter, né? Para dar o resultado o melhor possível. Na literatura, nós temos dados em relação ao docetaxel, tá? Que chegam a 80% de resultado. Então, é um protocolo que nós, em nosso serviço, utilizamos, tá bom? Outro evento adverso que esse paciente apresentou foi a fadiga, tá? Um sintoma muito conhecido entre os nossos pacientes. A fadiga é o principal evento adverso, é o principal sintoma do paciente oncológico, tá? Independente do tipo de câncer, independente do tratamento proposto, a fadiga é o principal sintoma do nosso paciente, do paciente oncológico. É uma sensação de cansaço, né, que o paciente sente e relata para nós. É um sintoma subjetivo, então é difícil, inclusive, do enfermeiro avaliar. E, como eu disse, é comum, então, de 80% a 100% dos pacientes, como um todo, que pode estar relacionado à doença ou ao tratamento. Nós classificamos, né, pelo CTCAE, de 1 a 3, tá? A fadiga. No próximo slide, mostra, então, como a gente avalia esse paciente. Então, a gente avalia, deve ser considerado vários fatores. Então, aqui está o guide do NCCN, mostrando as variáveis, né, da fadiga no paciente oncológico. E no próximo slide, mostrando qual é a conduta, né, nos casos de fadiga. Então, a princípio, a fadiga deve ser investigada, porque ela é multifatorial, então, vários fatores devem ser relevantes nesse momento. Então, questões da doença, então, se ele está tendo bom controle da dor, se ele está tendo uma boa nutrição, se esse paciente está tendo apoio psicológico, como que estão as medicações, se está tendo interação medicamentosa. Então, vários fatores devem ser avaliados antes de ter uma intervenção propriamente dita para a fadiga. Então, é multifatorial, então nosso tratamento deve ser holístico para esse paciente. Mas como intervenção principal da fadiga, nós já sabemos isso há muito tempo e não muda, né? Como categoria 1A, então, o que se tem de mais efetivo para o controle da fadiga, para o manejo da fadiga, é a questão da atividade física, né? Então, mais uma vez aqui eu vou falar da importância da atividade física para esse paciente com câncer de próstata. Então, é o que a gente indica, é o que mais você vê resultado em literatura e também no dia a dia do nosso paciente. E também pode ser considerado psicoestimulantes, né? Saiu um estudo, uma revisão grande da Cochrane em 2010, mostrando uma atividade boa do metilfenidato, mas
que também não é uma recomendação para todos os pacientes, tá? Então, recomendação 1A, que nós podemos fazer para o nosso paciente de olhos fechados, é a questão do exercício físico. Pode dar continuidade, Elisa. Então, só para o paciente ele não usou essas terapias, mas como eu comentei, né, hoje em 2020 nós temos outras opções de tratamento, né? Então, que seria baseado tanto no estudo do Latitude quanto no Stampede, que é o uso da abiraterona, que é uma inibidora, né, da CYP17. Né? Então, esses dois estudos, eles avaliaram esse perfil de paciente e eles mostraram, né, um benefício da adição da abiraterona. Então, só para a gente ilustrar um pouquinho o que é a CYP, né, então a gente tem aqui na via, né, do ACTH, a produção da pregnenolona, que vai ter a sua conversão, então, e depois virar o DHEA, que no final a gente vai ter a produção da testosterona. Então, quando eu inibo a CYP17, né, através da inibição da 17-alfa-hidroxilase e também pela inibição da 7-17-20 liase, que é a função da abiraterona, a gente tem a diminuição no final da testosterona e também a diminuição no cortisol. Por outro lado, a via ela é superestimulada, então a gente tem uma elevação da corticosterona e por isso a abiraterona ela cursa, né, com alguns sintomas, como por exemplo a hipocalemia, a hipertensão, a retenção hídrica e a supressão da renina. Tá? Então esses estudos mostraram aqui um claro benefício da adição da abiraterona à terapia de deprivação androgênica, com ganho de sobrevida livre de progressão e também de sobrevida global. Outros trabalhos, né, que eu sumarizo aqui, que é o Enzamet e o ARCS, né, eles colocaram em consideração a enzalutamida nesse cenário. No Enzamet, um grupo utilizou enzalutamida e docetaxel, e a gente tem também o Titan, que é com a droga apalutamida. Esses trabalhos eles foram positivos quando a gente pensa em sobrevida livre de progressão, e também em termos de sobrevida global. Tá? Então, a gente consegue ver aqui as curvas, né, de sobrevida com o uso da enzalutamida e também com o uso da apalutamida, né, com o hazard ratio em torno de 0,67, ele é exatamente igual nos dois estudos, que significa uma redução no risco de morte na ordem de 33% para os pacientes. Então, o paciente ele não fez nenhuma dessas terapias naquele momento, porque esses trabalhos todos são mais recentes. Então, ele ficou de 2016, né, até setembro de 2017, apenas com a terapia de deprivação androgênica, quando ele teve uma nova elevação do PSA, com o surgimento de metástase ósseas. Então, nesse cenário, ele é considerado castração resistente. Ele já vinha em uso da terapia de deprivação androgênica e teve uma falha do seu tratamento. Então, nós discutimos com ele as opções e ele, naquele momento, a gente, pelo perfil de toxicidade, ele realizou o uso da enzalutamida. Nesse cenário, a gente tem algumas opções de tratamento, né, como primeira linha do paciente com câncer de próstata, castração resistente, metastático. Para o paciente que não fez previamente docetaxel, há muito tempo, a gente sabe dos dados do TAX 327, o docetaxel ele é indicado nessa situação. Nós temos também um estudo, o COA 302, que mostrou o benefício da abiraterona para os pacientes nesse cenário, como o benefício da enzalutamida baseado no estudo Prevail. A gente tem também um estudo Alcímpica, que ele mostra o uso de um radiofármaco para esses pacientes, que é o Radium 223. Né? Então, quando eu falo das terapias endócrinas, né, então a gente vê aqui os dados da abiraterona, nesse cenário com ganho de sobrevida livre, de progressão e de sobrevida global, entendendo que esses estudos, nesse estudo, o comparador era o placebo. Né? Então, um paciente seguia fazendo apenas ADT, enquanto o outro recebia ADT mais abiraterona. No estudo Prevail, a gente também compara versus placebo, e nós também temos um ganho de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global.
E aí eu gostaria, assim, para a gente contextualizar um pouco os efeitos colaterais que essas novas terapias de manipulação hormonal podem causar para o paciente. Então, Elisa, bom você ter reportado, né, a questão do aumento do número de disponibilidade de drogas orais para esse cenário de paciente. Então, na última década, nós tivemos uma mudança expressiva no tratamento do câncer de próstata desse cenário, né, onde cada vez mais drogas novas, drogas personalizadas, drogas-alvo, elas estão tendo mais indicações em novos cenários da doença avançada, né, sensível ou resistente à castração. Elas têm perfis de toxicidade um pouco diferente, mas o manejo é semelhante. Que tipo de manejo? O acompanhamento, né? O segmento adequado desses pacientes. E todos os estudos para a qualidade de vida têm sido positivos dessas medicações. Vendo no próximo slide, né, a Elisa já mostrou um pouquinho para nós, quais drogas nós temos hoje disponíveis em vários cenários, que agora não vai dar para a gente destrinchar cada uma, mas é a abiraterona, a enzalutamida, a apalutamida e a darolutamida. Então, são medicações orais que estão chegando cada vez mais com indicações novas e novos cenários da doença. Então, no próximo slide, mostrando, então, quais são essas drogas. Então, a gente tem a abiraterona numa dose de 1.000 miligramas por dia, então são 2 comprimidos de 500, apresentação de 500, tá? Em jejum, associada à prednisona. A enzalutamida, que foi a medicação, a droga que o nosso paciente fez uso, então 160 miligramas por dia, 4 comprimidos de 40 miligramas de uma só vez, não necessariamente em jejum. A apalutamida, 240 miligramas dia, 4 comprimidos de 60 miligramas, uma vez. Não necessariamente em jejum. E a darolutamida, 1.200 miligramas dia, são 2 comprimidos de 300, de 12 em 12 horas, não é para ser feito no jejum, com alimento, tá? Essas medicações, então, elas têm perfis um pouco diferentes, né, de eventos adversos, algumas particularidades, mas estão disponíveis para o oncologista avaliar, né, dentro da situações intrínsecas dos pacientes e também o cenário, e escolher a melhor droga. Independente disso, como vocês vão ver no próximo slide, qual que é o nosso papel, né? O nosso papel como educador, como fazendo acompanhamento dessa terapia. Então, hoje a gente tem essas drogas num cenário de melhor qualidade de vida para o paciente, então você tem uma maior sobrevida, tá? Às custas de maior qualidade de vida e maior duração do tratamento, ou seja, os pacientes vivem mais e vivem com uma qualidade de vida melhor, tá? Então, isso já é ajeitado, a gente já sabe que isso acontece. Mas como que a gente vai garantir que esse paciente tenha um tratamento de maior tempo e uma qualidade melhor de vida? Você mantendo ele na terapia, né? Que é a questão da adesão medicamentosa. Como que a gente faz isso? Monitorizando o paciente, seguindo esse paciente de perto. Então, manejando os eventos adversos, manejando as interações medicamentosas. Então, mais uma vez, o enfermeiro no papel de educador, tá educando esse paciente e ajudando, então, na adesão medicamentosa, porque dentro de todo esse cenário de melhor qualidade de vida e de maior sobrevida, a gente tem que garantir que ele receba essa medicação adequadamente. Diferente de um tratamento parenteral, né? Onde o paciente vai até o centro de oncologia, vai até a instituição, recebe toda a dose, vai para casa e vai fazer todo o efeito enquanto ele estiver em casa. Essas medicações não, né? Essas medicações ele leva o tratamento para casa. Então, ele tem uma participação importantíssima no seu tratamento, ele é protagonista do seu tratamento. Só que nós, né, enfermeiros, estamos numa posição de co-participante, né, na educação adequada e segmento desses pacientes. Então, o nosso paciente, ele usou por um período prolongado, né? Então, ele usou de setembro de 2017 até junho de 2019 a enzalutamida. E naquele momento, ele teve exclusivamente uma progressão de doença óssea e ele se queixava um pouco de dor, né? Então, diante desse fato de ter uma doença exclusivamente, nesse momento, uma falha óssea, né? As metástases linfonodais dele estavam sob controle, nós
propusemos para ele o tratamento com o rádio 1223, também conhecido como Xofigo, que é um radiofármaco. Então, ele fez os 6 ciclos, né, propostos, né, preconizados, com excelente tolerância. E o que é o rádio 1223? A gente está colocando ele como um tratamento de segunda linha. Nós sabemos que o estudo que mostrou o benefício desse tratamento ele é feito na primeira linha, mas a gente tem que imaginar o tratamento como uma forma contínua, né? Todos esses estudos aqui, o COA 302, o Prevail e o Assímpica, eles são publicados mais ou menos lá em 2013 e 2014, então eles eram concorrentes. Então, diante de um cenário de um paciente que está tendo uma falha óssea, cujo único sintoma dele era dor óssea, nós propusemos o tratamento com rádio 223. Então, o rádio, ele é um alfa emissor, né, diferente do samário, que a gente usava há muito tempo atrás, como um beta emissor, e ele tem uma alta afinidade pelo osso, né? Então, como que ele funciona? Né? Ele é uma partícula grande, e ela tem um tropismo pelo osso, e a sua ação é quebrar, né, a dupla fita de DNA. Mas como ele é uma partícula grande, né, um alfa emissor, a gente vai imaginar que como se fosse um elefante aqui, né, nessa figurinha. Então ele tem uma penetrância que destrói as células tumorais, mas ele não penetra profundamente na medula óssea. Ou seja, ele tem uma toxicidade hematológica limitada, o que era um grande limitante do uso dos beta-emissores como o samário no passado. Então, o Alsímpica foi um estudo que comparou o uso do rádio 1223 versus o placebo em pacientes com câncer de próstata metastático, castração resistente, com metástase ósseas e sem metástases viscerais conhecidas, e na época o tratamento que a gente tinha nesse cenário era apenas o docetaxel. Então, os pacientes poderiam ter feito docetaxel, ou eles não tinham condições clínicas, né, eles eram considerados não fits para o uso do docetaxel. E o uso do rádio 1223 não só melhorou a qualidade de vida dos pacientes, como resultou também num ganho de sobrevida global. Então, eu gostaria agora que a Verônica comentasse um pouco sobre como que é a infusão, a rotina do paciente que está fazendo esse radiofármaco. Pronto. Então, assim, como você já falou, Elisa, então ele é um radiofármaco, né, diferente dos outros radiofármacos utilizados anteriormente em próstata, ele é emissor de partículas alfa, tá? A partícula alfa, ela tem uma baixa penetração, né, e caminha pouco nos tecidos, então, o que garante uma maior segurança, então, para os pacientes. Ele é seletivo para o osso, né, e vai especificamente nas áreas de metástase óssea, a indicação a Elisa já falou, pode ir para o próximo. Como que é o regime de tratamento? Então, o regime de tratamento são 6 ciclos, né, espera-se que o paciente conclua os 6 ciclos, é uma injeção a cada 4 semanas, tá, pode ir para o próximo. E ele já vem pronto, tá? Então, a medicação já vem pronta, é feita na medicina nuclear, tá? O paciente é previamente agendado, não requer preparo do paciente. Os equipamentos de proteção individual só estão relacionados à punção venosa, tá? Não necessita de blindagem, como, por exemplo, iodo ou outros radiofármacos com emissores de partícula beta. A administração é endovenosa lenta, então já vem pronta a medicação, ela é aspirada, administrada em pelo menos 1 minuto, então é bem lento, e depois essa veia é lavada com soro fisiológico. Pode passar. E os eventos adversos, eles podem estar presentes em mais de 10% dos pacientes, que é a náusea, o vômito, diarreia, está relacionado ao trato gastrointestinal, porque a eliminação principal do rádio é através das fezes, tá? A gente vai ver a biossegurança dele, então ele pode dar sintomas gastrointestinais. E menos de 10% dos pacientes experimentam a desidratação e reações no local da injeção. Os exames laboratoriais antes de cada ciclo devem ser respeitados, então hemograma PSA, fosfatase alcalina e DHL. Próximo slide. A avaliação hematológica, então, muito importante para todos os pacientes que começam, eles têm que ter
na primeira administração, neutro acima de 1.500, plaqueta acima de 100 e hemoglobina acima de 10, tá? Nas administrações subsequentes, cai um pouco, então neutro mínimo de 1.000, plaquetas mínimas de 50.000 e hemoglobina não especificada. Pode passar para o próximo. E a nossa educação, né? Como enfermeiro, como que a gente faz a radioproteção desse paciente? Então, basicamente, ele tem que evitar o contato com excretas, tá? Então, urinar sentado, até o 5º dia após o tratamento, utilizar preservativo se intercurso sexual. O risco de exposição é baixa, mas ele tem que evitar o contato com crianças e gestantes até 5 dias após a dose, tá? Lavar as roupas sujeitas aos excretas, usar luvas e aventais se manuseio dos fluidos corporais. Próximo. E como educação nossa, né? Temos que propiciar, né? Ajudá-lo e educar em relação aos exames laboratoriais e os agendamentos. Então, esses retornos têm que estar extremamente certo, e esse paciente tem que estar educado em relação aos retornos e exames laboratoriais. Reforçar sempre a hidratação oral, relato de ocorrência de quaisquer sinais e sintomas, como sangramentos, desidratação, retenção urinária ou retenção e insuficiência renal, ele tem que nos reportar. Sintomáticos para náuseas, vômitos e dor, tá? Mas lembrando assim, que no nosso dia a dia, esse paciente que ele mais apresenta alguns sintomas do trato gastrointestinal, diarreia, por exemplo, e fadiga, que não passam de uma semana, tá? É bem tranquilo mesmo o manejo desses pacientes. Tranquilizá-lo em relação à biossegurança, né? Porque eles ficam com muito medo de estar passando, né? Estou passando radiação, eu estou passando radiação para os meus familiares. Não, educá-lo, né? Que não, isso não vai acontecer, tá? E também que ele pode manter o tratamento dele com a hormonioterapia, se ele tiver com rádio ou quimioterapia, tá? Não suspender nada de medicação, inclusive os bisfosfonatos, que a maioria deles faz uso por conta da osteopenia ou das metástases ósseas, tá? Então, no nosso protocolo institucional, os pacientes mantêm o uso dessas medicações. Então, isso que a Verônica comentou é muito importante, né? Eu esqueci de comentar previamente. O paciente, quando ele está no cenário castração sensível, mesmo que ele tenha metástase óssea, ele não tem benefício da adição dos bifosfonados, seja o ácido zoledrônico ou o denosumab. No entanto, quando esse paciente ele se torna castração resistente, né, e ele tem metástase óssea, é recomendado que a gente adicione uma dessas terapias, porque elas têm benefício, né, na prevenção de eventos esqueléticos. A gente sabe que uma fratura patológica é algo que realmente implica em queda de qualidade de vida e adiciona morbidade para o paciente. Então, o nosso paciente ele tolerou bem o rádio 1223, teve uma melhora clínica, né, do sintoma de dor. No entanto, este ano, ele teve uma nova progressão da doença. E agora, com o surgimento de metástase hepática. E nesse cenário, a gente recomendou para ele uma quimioterapia que se chama cabazitaxel. O seu uso, nesse cenário, ele vem do estudo TROPIC, publicado já há muitos anos, que comparou cabazitaxel após a falha de docetaxel versus o tratamento padrão na época, que era a mitoxantrona, mostrando um ganho de sobrevida global. E o que a gente fez de novo nesse caso, que eu acho que é importante ressaltar, e que é uma novidade no paciente com câncer de próstata, né? Durante muito tempo, e até esse momento, a gente falou só de hormonioterapia e quimioterapia. E recentemente a gente viu que uma porcentagem dos pacientes, em torno de 10 a 15% desses pacientes, eles têm alterações moleculares em genes de reparo do DNA. Então, é importante também a gente fazer esse tipo de pesquisa. Então, o nosso paciente foi submetido a uma nova biópsia, porque o diagnóstico inicial dele era de 5 anos atrás, e esse material ele foi enviado para um teste de sequenciamento molecular, né, amplo, né, que é o Foundation One, para tentar buscar alguma dessas alterações que também podem ser tratadas com terapias específicas. No entanto, a gente não encontrou nenhuma alteração molecular. Ele também tinha uma baixa carga tumoral, né, que a gente fala um baixo TMB, e não tinha instabilidade microsatélite.
Então, ele recebeu como tratamento o Cabazitaxel. A gente tem um estudo que foi publicado na ESMO ano passado, que se chama o estudo CARD, que ele comparou, né, pacientes com câncer de próstata castração resistente, que já tinham tido, né, como tratamento prévio, né, docetaxel e uma outra terapia, né, ou seja, abiraterona ou enzalutamida. Esses pacientes foram randomizados para cabazitaxel ou uma outra terapia anti-androgênica. E o que a gente viu é um benefício claro do uso do cabazitaxel como sendo a próxima linha de tratamento, seja em ganho de sobrevida livre, de progressão, seja em ganho de sobrevida global. Então, o que eu gostaria de finalizar aqui é falar de um cenário que não é o cenário do nosso paciente. Então, o nosso paciente, a gente acompanhou ele desde a doença localizada, o momento da recidiva bioquímica, quando ele se tornou castração sensível, até o cenário de segunda e terceira linha. Eu gostaria de falar de um paciente muito específico, que é a castração resistente, mas que ele não tem uma doença visível, pelos métodos convencionais de imagem, seja tomografia, ressonância ou cintilografia óssea. Então, nesse gráfico, a gente vê esse paciente, ele se enquadra nesse cenário, né? E a gente sabe que esse curso de doença castração resistente não metastática, ela dura num período em torno de 40 meses e muitas vezes, né, na maioria das vezes, esses pacientes, eles são assintomáticos. E durante muito tempo a gente se questionou se a gente deveria ou não tratar esse paciente, porque ele não tem sintomas relacionados à doença, a gente não vê a doença, mas nós vemos esse PSA em franca ascensão. Então, recentemente, nós tivemos a publicação de 3 estudos que mostraram o benefício, né, um desfecho que não é sobrevida global, um desfecho diferente, que a gente fala em tempo livre, né, do desenvolvimento de metástase, que foi com o uso da darolutamida, né, ou com o uso da enzalutamida, ou o uso da apalutamida. A gente tem um ganho significativo aqui, né, no tempo para desenvolver metástase, né. Então, por exemplo, a darolutamida, no estudo Aramis, o tempo mediano para o surgimento de metástase foi 40 meses, quando comparado a 18 meses. Então, mesmo quando a gente considera que a gente está tratando um paciente que está assintomático, dado o bom perfil de segurança e de tolerabilidade dessas drogas, a gente está postergando o surgimento de metástases que podem influir em queda da qualidade de vida, o que é muito importante. Então, a minha mensagem, né, para sumarizar, né, o que eu comentei e a gente discutiu um pouco na aula, é que sempre que a gente está diante de um paciente com câncer de próstata, a gente tem que tentar enquadrar em qual momento da doença ele se encontra. Se ele é um paciente com doença localizada, né, então a gente pode discutir desde a vigilância ativa, quando é uma doença de baixo risco, a cirurgia, a radioterapia, o uso de terapia de deprivação androgênica associada à radioterapia. Quando ele está no cenário metastático, castração sensível, né, que a gente comentou bastante o uso da quimioterapia e dessas novas terapias. Do cenário castração resistente não metastático, que é esse cenário final que eu comentei brevemente, né, até pela questão do tempo, e quando a gente está no cenário castração resistente com uma doença avançada. Sempre importante ressaltar que a gente tem uma série de tratamentos e de oportunidades de ajudar esse paciente e temos boas perspectivas. Então, está se estudando cada vez mais o uso de radiofármacos, né? Então a gente tem dados iniciais e promissores com o uso do lutécio guiado por PSMA, uso de algumas drogas terapia-alvo, como eu comentei com vocês, como o olaparib, o rucaparib, em pacientes que têm aquelas alterações moleculares. Então, essa seria a minha mensagem, né, dessa nossa discussão, e eu acho que essa figura, né, ela ilustra bem tudo o que a gente quis discutir. Então, eu gostaria de convidar a Verônica para fazer as suas considerações finais.
Bom, como consideração final, né, nós temos o enfermeiro, então, como gerenciador desse paciente, das necessidades de cuidado, em toda a trajetória da doença, independente da fase, do tipo de tratamento ou de condições intrínsecas dele, eles têm necessidades semelhantes no que diz respeito à educação da doença e o manejo dos eventos adversos. Então, mais uma pode passar, mais uma vez o enfermeiro ele faz o gerenciamento dos eventos adversos desse paciente, seja ele em qualquer dos cenários, tá? Nós temos que relevar e colocar na ponta do lápis que tratamento que esse paciente vai tolerar, pensando principalmente, né, em primeiro lugar, na qualidade de vida. Então, como take home message, eu coloco para vocês, então, no próximo slide, que esse paciente tem a qualidade de vida, né, prioritária, tá? Independentemente do estágio da trajetória da doença, as decisões do tratamento devem ser ponderadas e compartilhadas com o paciente, tá? E nós, enfermeiros, tá? Como um overview ali de tudo que nós temos de papel, coloco, então, o papel vital do enfermeiro na educação dos pacientes em toda a trajetória da doença prostática. Muito obrigada. Acho que, Tamara, a gente não está te escutando. Vocês me escutam agora? Sim. Aleluia, irmãos, muitas intercorrências hoje. Bom, muito obrigada pela apresentação de vocês. Acho que foi um overview assim completíssimo, né, da jornada do paciente com câncer de próstata. Como diz o jargão no pain, no gain, a gente acabou ficando sem tempo de perguntas, mas eu acho que ainda assim vale a pena a gente abordar, se conseguimos ser bem breves, aí 2 ou 3 perguntas batendo nosso tempo aí na trave, tá bom? Bom, na experiência de vocês, vocês percebem que, além dos dados que os estudos nos mostram, claro, existe diferença nesse perfil de eventos adversos, no que vocês podem observar da queixa do paciente entre as terapias, por exemplo, hormonais, entre terapias da mesma classe, como, por exemplo, vocês percebem alguma diferença na prática clínica de vocês entre efeitos colaterais da enzalutamida e da darolutamida, por exemplo? Eu diria, né, Tamara, que sim, né? A gente tem que sempre levar em consideração, assim, não só o perfil de toxicidade da droga, mas as comorbidades do paciente. Então, por exemplo, é sabido, né, nos dados do estudo da enzalutamida, que pacientes com histórico de convulsão, eles têm proscrito que a gente recomende o uso da enza, né, pelo risco de convulsão. Nos estudos iniciais da ENZA, até 1% dos pacientes tiveram convulsão, o que é um evento importante. A gente sabe que a darolutamida ela tem uma menor penetração em sistema nervoso central, então, diante desse cenário, eu te diria que é uma opção melhor, né? Então, por exemplo, a abiraterona, o paciente tem insuficiência cardíaca e ele tem uma diabetes de difícil controle. Não é uma boa opção, porque para usar a abiraterona, a gente tem que usar também corticoterapia, né? Então, isso, acho que a gente percebe que tem uma diferença de toxicidade e a gente sempre tem que individualizar as comorbidades que esse paciente também apresenta. E nesse contexto também pensar em qualidade de vida, né? Aí eu queria direcionar essa pergunta um pouquinho para a Verônica. Verônica, eu não sei se na sua prática os pacientes do sexo masculino, como nossa população de hoje, né, câncer de próstata, eles se queixam com os enfermeiros, se confidencializam mais com os enfermeiros,
do que com os médicos, como as mulheres fazem, né? Então, eu queria só confirmar isso com você, se é a mesma vinculação, a mesma confiança, realmente o enfermeiro é o confidente do paciente, ainda que seja um homem, né, com câncer de próstata, e quais são as queixas mais comuns que eles trazem para você? Então, Tamara, é diferente das mulheres, sim, né? O homem tem um perfil mais conservador, então eles demoram mais para ter essa afinidade com você, né? E ter liberdade de expressar, inclusive de relatar os seus eventos adversos, né? Então, quando você tem uma confiança, um tempo maior com ele, que é o caso dos nossos pacientes, eu tenho paciente de 10, 12, 15 anos de história de câncer de próstata, né? Então, esses pacientes têm muita afinidade comigo, então eu consigo na consulta de enfermagem fazer orientações e tirar dele sintomas que ele não fala para o médico, né? Mas isso depende do paciente, mas a gente tem uma tendência maior a esse sentido, né? E o que eles mais reportam, independente do estágio da doença, né? Se é castração sensível, se é castração resistente, em que estágio que ele está, é a questão da sexualidade, né? Então, a gente tem, isso é muito impactado no dia a dia dos pacientes, obviamente, em menor ou maior grau, a depender da idade do paciente, mas é algo extremamente relevante para os pacientes com câncer de próstata. E, em segundo lugar, a questão da disfunção miccional. Então, são os dois principais eventos adversos que eles nos reportam. Em relação a esses eventos adversos, assim, na lata, na prática de vocês, existem terapias mais fáceis ou mais difíceis de se manejar em termos de perfil de evento adverso? Independente da comorbidade, nesse caso. Eu diria que uma droga que tenha menos interação medicamentosa, né, é uma medicação nova que está chegando no mercado, assim, acho que a darolutamida é uma boa opção nesse cenário, e um conselho que eu sempre dou para os meus residentes, né, de oncologia, é sempre cheque as interações medicamentosas, né, porque a gente não lembra todas de cabeça, então existem aplicativos que nos auxiliam nisso, né, seja usar o LexComp pelo UpToDate ou o próprio site, o aplicativo do Medscape, para a gente não acabar sem querer, né, de forma inadvertida, né, como uma prática, prescrever uma medicação que não deveria ser prescrita para aquele paciente. Eu acho que é isso mesmo. As interações medicamentosas é o que mais se tem de relevante hoje com as novas drogas, né? E na minha prática clínica, né, eu tenho como um backup, assim, essencial a assistência farmacêutica, né? Os farmacêuticos estão ao nosso lado, que nos auxiliam no manejo das interações medicamentosas, mas é algo extremamente relevante nesse contexto. Exato, era isso que eu ia falar, quando acho que tivemos uma transmissão de pensamento. Nesse contexto, né, a farmácia clínica faz toda a diferença numa atuação interdisciplinar mesmo, em conjunto, paciente, enfermeiro, farmacêutico e oncologista, né, porque as ações se complementam, cada um com o seu olhar, mas com a mesma meta, que é manter o paciente em terapia, né, aumentando o seu ganho de sobrevida com manutenção de qualidade de vida, né? Acho que essa é a grande mensagem da nossa noite, 8h28. Então, assim, eu queria agradecer demais de coração a vocês, foi uma brilhante estreia dessa série IMOND Webinars e Lives. Gostaria de agradecer a Bayer pelo apoio nesse nosso primeiro webinar da nossa série. Agradecer a todos os participantes que nos ouviram e aguentaram firme e forte depois de uma longa jornada de trabalho até essa hora da noite, não desistiram, ficaram aqui conosco para prestigiar esse conteúdo preparado com tanto carinho para vocês todos. E dizer também que o nosso próximo webinar vai acontecer na próxima quinta-feira, que é dia 13 de agosto, também às 19 horas, e nós abordaremos na próxima semana a dor relacionada ao câncer e o acesso a medicamentos na saúde suplementar. Vai ser divino, não percam. Mais uma vez eu agradeço, em nome da comissão do IMON, sintam-se abraçados, uma boa noite e até a próxima semana. Boa noite. Boa noite.